Nós te glorificamos, Jesus. Nós te exaltamos nessa manhã, Senhor. Eu queria que você continuasse nesse mesmo espírito. Se você pode, eu queria que você segurasse na mão do seu irmão aí. Esse mesmo espírito. Eu vou ler Isaías 53, do versículo 1 em diante. Você não precisa abrir. Quem escreveu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e com a raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Não havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentando no sofrimento, como alguém de quem os homens escondeu o rosto. Foi desprezado, e nós não tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigo por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, Ele não abriu a sua boca. Com o julgamento opressivo Ele foi levado, e quem pôde falar os seus descendentes? Pois Ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos, e a sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, Ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, Ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Pois isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá o despojo com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Hoje é uma manhã de ceia. E eu estava ali, como no normal, eu ia ler a primeira carta aos Coríntios 11. Mas eu falei, Senhor, eu estava ali no meu cantinho adorando a Deus, e Isaías saltou no meu coração, e eu comecei a ler Isaías, e o Espírito Santo foi falando ali comigo. Ele falou assim: não é simplesmente pegar o pão ou pegar o vinho, mas é fazer parte de mim. Não é simplesmente vir ao culto, nos tornarmos religiosos ao ponto de eu fui no culto, eu tomei a ceia, mas na hora que a gente sai daquela porta, a gente volta a ser a mesma pessoa. Nós vemos o que Jesus fez. Não foi uma história, não foi um ato qualquer, mas foi algo para marcar gerações e gerações. Nós lemos que até que Ele venha, Jesus ainda não voltou. Então todos os dias nós temos que declarar que nós fazemos parte do corpo. Todos os dias nós temos que declarar: sim, eu estou com Cristo, e eu me crucifico com Cristo. As minhas vontades, os meus desejos, os meus sonhos, eu estou com Cristo. Todas as vezes que nós ceiamos, que nós fazemos parte do corpo e do sangue do Cordeiro, nós estamos declarando no mundo espiritual: eu faço parte do sofrimento,
eu faço parte da crucificação. Nós acabamos de ler que ele não tinha que passar por isso. O único justo e fiel, o único que a gente pode dizer, aquele foi 100% justo, fiel, santo, ao ponto de uma só pessoa conseguir pagar um preço muito alto. Queridos, se você ler Coríntios, você vai ver que a Bíblia fala para a gente examinar nós mesmos, para que não haja engano na nossa vida. A Bíblia fala para a gente analisar nós mesmos, porque se a gente não discernir, certamente nós vamos sofrer, nós vamos morrer espiritualmente. A Bíblia diz: por isso que há entre vós muitos que dormem. Pessoas estão na igreja, mas não conseguem enxergar que Jesus não foi simplesmente um ato qualquer, uma simples celebração, ou um simples, ato. A Bíblia não é uma história, a Bíblia ela é princípios, ela é verdadeira. A Bíblia não foi um livro, um conto de histórias qualquer, mas ele é um livro vivo, verdadeiro. E a gente tem que meditar, a gente tem que viver. E quando nós chegamos na ceia, nós vemos que não é simplesmente um pedacinho de pão que a gente vai comer, mas é um pedacinho do corpo de Jesus. Por isso que todas as vezes que eu ceio, eu fecho os meus olhos e eu fico imaginando Jesus na cruz. Eu fico imaginando cada chibatada que Jesus levou, cada açoite que Jesus levou, cada tapa. E aquilo não era para ele, era para mim, era para você. Então nada mais justo do que fazermos parte, do corpo e do sangue de Jesus. É o mínimo que nós podemos fazer, irmãos. É o mínimo que nós podemos fazer, declarar todos os meses, todos os dias, que nós fazemos parte, que nós aceitamos o sacrifício de Jesus. A mensagem que Jesus passou naquela cruz não foi só para um dia, mas foi para uma eternidade. Então, queridos, não troque a eternidade por nada nesse mundo. Não troque a eternidade por nada nesse mundo. Faça parte verdadeiramente do corpo e do sangue. Eu ministrei aqui na quarta-feira, o tema foi Mensagem da Cruz. E aquilo mudou a minha vida, mudou a minha casa, mudou todo o meu ser. Então, todas as vezes que eu tenho alguma dúvida, um medo ou incerteza, eu fecho os meus olhos e eu lembro da cruz. E aquilo se tornou diferencial na minha vida. Então, todas as vezes que eu penso, às vezes, em parar, em desistir, em fraquejar, eu fecho os meus olhos e eu imagino a cruz. Jesus na cruz. E aquilo não é digno de nós deixarmos Jesus. Nós não somos dignos de deixarmos Jesus por nada nesse mundo. Então, que nessa manhã você coma do pão e beba do sangue, mas não simplesmente por um ato religioso, mas crendo e vivendo na verdade, porque você está declarando: eu não faço parte deste mundo, eu faço parte do corpo e do sangue de Jesus. Eu queria que os irmãos viessem aqui, já servissem a ceia, e eu queria que você fechasse os seus olhos e colocasse a sua vida perante Deus, perante o Senhor, Eu todos os dias, quando eu começo a orar, eu peço perdão para Deus pelos meus pecados, pelas minhas falhas, porque eu sou pobre, eu sou pecador, e eu não quero fazer essa celebração indignamente. Então a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois você beba e coma. Amém? Feche os seus olhos um minutinho.